Olá, empreendedores e empreendedoras desse Brasil. Estamos mais uma vez no podcast Gestão 360, com o intuito de levar conhecimento sobre gestão para você, empreendedor e empreendedora. E hoje estamos com nada mais, nada menos com o Paulo, da Baicô, que nós vamos falar aqui sobre sucessão empresarial, fusão, aquisição e sucessão em venda de empresas para aquelas empresas que não têm sucessores. Então, se você já está querendo aposentar, querendo vender o seu negócio, já pegue papel e caneta e comece a anotar todas as dicas que o Paulo vai nos trazer. Paulo, muito obrigado pela presença, pela participação. Queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da Baicô também. Prazer, Marcos. Muito obrigado pelo convite, estar aqui junto com vocês. Meu nome é Paulo, sou da Baicô, sou assessor sênior lá na área de M&A. Já tenho uma carreira aí de mais de 20 anos no mercado de M&A. E a ideia aqui é a gente fazer esse bate-papo mesmo, trocar experiências, né? Lá falar um pouquinho sobre essa questão da sucessão, os efeitos disso numa empresa, como que a gente pode linkar isso com um M&A, com uma operação estratégica para o negócio, né? Então vai ser legal. Vamos tentar passar um pouco de dicas, né, para vocês que estão aqui com a gente nesse podcast. Legal demais, muito bacana. Bom, para quem está nos ouvindo, né, a gestão, a gente tem mania de falar algumas siglas, né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho DRE, DFC, enfim. Mas o que é o M&A, né? Falado aí pelo Paulo, e nós vamos usar muito essa sigla aqui hoje. Nada mais, nada menos que é Merger and Acquisition, do inglês lá, então que basicamente traduzindo aqui para o nosso português é fusões e aquisições. Então, nada mais, nada menos do que compra e venda de empresas, né? Paulo, então eu queria que você falasse um pouquinho aí, até para apresentar a Baicô para quem está nos ouvindo, o que a Baicô faz de auxílio aí aos empreendedores, como é que é o dia a dia de vocês lá? Legal. A Baicô, ela veio para assessorar um mercado que até então era um mercado abandonado, né, das pequenas e médias empresas. A Baicô é um escritório que completou 5 anos agora, né, e é uma M&A Tech. A gente busca trazer toda uma estrutura de um escritório de assessoria em fusões e aquisições, em operações estruturadas, em captação e reestruturação de dívida para um mercado que até então não tinha acesso a isso, né? A gente fala de grandes escritórios de assessoria, né, e que não conseguem olhar para um mercado tão pequeno, mas que é um mercado pequeno no sentido de tamanhos de negócios, mas é o que fomenta a economia brasileira. Né, 80%, 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Né? Os maiores empregadores no Brasil são as micros e pequenas empresas. Então a gente veio justamente com essa intenção de trazer esse olhar mais experiente, né, de um assessor mesmo para um processo desse, para essas empresas que até então não tinham essa atenção devida. Né? Então a Baicô, ela já está aqui no mercado há muitos anos, a gente atende clientes no Brasil inteiro, de todos os segmentos, de todos os portes. Quando a gente fala das pequenas, né, logicamente que a gente tem que traçar aqui um perfil, mas empresas com faturamento acima de 1 milhão ano, e aí daí para cima a gente atende todos os negócios. Bacana demais. E é muito interessante quando você traz isso, porque assim, a gente vê sempre nos jornais ou nos locais apropriados para isso, né, nas páginas da internet, a empresa A comprou a empresa B, a empresa X captou Y de investimento através de alguma situação. Uhum. Mas a gente não vê isso dos pequenos, né? E pelo contrário, quando a gente está passando assim na porta de uma loja, que é o mais comum, a gente vê lá, passa o ponto. Uhum. E é uma maneira muito pejorativa, né? Quando você vê esse passo ao ponto, você já olha assim, ih, tá quebrando. Então, assim, o que você traz pra gente aí pra gente desmistificar isso pro empreendedor, né? Que a venda, ela também é uma parte da gestão, né? Como é que vocês abordam isso lá? Esse processo do M&A, né, ele passa, inclusive, pela gestão do negócio, né? O empreendedor, o empresário, o dono do negócio, aquele que está à frente, fazendo a gestão diária do negócio, né? Ele pensar num movimento estratégico dele faz parte da gestão. Né? O gerir um negócio, né? O gestar, não é apenas ali o dia a dia, o tocar a vida dele ali,
pagar as contas dele, fazer as vendas, as compras, né? Você pensar no negócio como, estrategicamente falando, num movimento desse, né? Como você falou, a gente passa e vê, às vezes, um negócio que está à venda e aquilo ali por trás daquilo existem inúmeros motivos, inúmeros. A gente, muitas vezes, tem o aspecto pessoal de entender que aquilo ali é porque uma empresa está em dificuldades financeiras, logicamente. A economia hoje nos leva a isso, né? Infelizmente, a gente tem realmente uma situação econômica diferenciada no Brasil, mas nem muitas vezes não é por isso. Passa, às vezes, por uma questão até de sucessão. Sim. Né? De você pensar no negócio e olhar para frente e pensar, se você continuar com aquele negócio da forma que está, ele tem alguém para seguir adiante os seus passos, aquilo que você criou, né? Cresceu, você formou, está pronto para ir adiante, né? Então a gente pensa muito nisso também como gestão, né? Eu costumo dizer muito assim, que a gente atende, né, hoje na MaxUp, nas nossas empresas, a gente tem 2 empresas hoje no grupo, que é a MaxUp e a Power Gestão. A MaxUp a gente atende empresas ali acima de 3 milhões, mais ou menos, de faturamento, por ano, pelo menos. E a Power a gente atende ali o pequeno mesmo, aquele cara que fatura 50 mil por mês, então nós estamos falando aí de 600 mil por ano. Sim. E aí o que eu percebo, né, falando dessa questão da gestão / o valor da empresa. Muitas vezes o empreendedor monta aquele negócio por uma necessidade. Perdi o emprego, né? Agora eu não quero ter mais chefe. Às vezes tem algumas coisas assim. Tem isso. E aí ele começa aquele negócio, porque eu sou um bom mecânico, então eu monto uma oficina, enfim. E ele, com aquele negócio, ele começa, muitas vezes esse negócio vai crescendo, e a esposa montou o negócio ali, chama o marido para ajudar, ou vice-versa, o marido montou, chama a esposa, e esse negócio começa a gerar frutos, né? Então, você compra uma casa, você adquire um patrimônio, compra um sítio, leva os meninos para estudar numa escola boa, paga intercâmbio pros filhos, os filhos vão fazer ali graduação em medicina, direito, enfim, né, nas boas faculdades. E aí esse empreendedor, essa empreendedora normalmente tem noção clara dos seus bens. Então, minha casa vale mais ou menos tanto, meu sítio vale mais ou menos tanto, mas e o seu negócio, né? E eu costumo dizer muito que muitas vezes o negócio vale mais do que qualquer bem do empreendedor. Você tem Como é que é isso lá para vocês? Vocês abordam isso com o empreendedor também? Isso é bastante interessante, porque até a questão do criar um negócio, né, de estabelecer um negócio, isso começa muito antes da própria abertura disso, né? Como se diz. Você, quando abre um negócio, é como se você estivesse tendo um filho, né? Aquilo ali, o empreendedor mesmo, né? Quando ele decide partir para um empreendimento, ele passar a ser dono do negócio dele, ele começa ali a gestar aquilo ali, né? A pensar, a formatar o negócio, né? E pensar naquilo que ele gostaria que tem mais afinidade, né? Uhum. Como você falou, talvez um mecânico que é um bom trabalhador, um bom prestador de serviço, abre uma estrutura para ele, um garçom que é um cara muito bom, abre um bar para ele, uma cozinheira que é muito boa, abre um restaurante para ela. Mas muitas vezes também ela tem a capacidade, ela tem, né, todo o que ela sabe fazer, mas ela não sabe gerir um negócio, né? Então, mas o negócio começa a dar certo, o negócio começa a crescer. E a gente sempre fala que crescer dói, e as dores do crescimento vêm muitas vezes disso, né? De você criar um negócio desse, ele começar a crescer e você não ter totalmente a noção daquilo que você tem em mãos, né? Então, como você falou, você tem um bem físico, você tem um veículo, você tem um imóvel, você faz investimentos, mas o negócio em si, ele tem um valor intrínseco ali que é muito relevante. Né, ele é muito importante, só que ele tem que ser olhado com muito carinho, né, porque hoje as facilidades em termos de consultorias que não são tão das mais interessantes para o negócio te trazem ideias meio mirabolantes em relação a algumas coisas e a gente tem que ter esses cuidados. A MaxUp, a gente conhece o trabalho dela, como funciona no dia a dia, né, então a gente sabe como que ela trata isso,
né? Mas às vezes são ofertados por um empreendedor algumas situações que ele fica levado a fazer algumas coisas que aquilo ali, em vez de melhorar valor, denigre valor. Sim. Então a gente tem que ter esses cuidados até na forma de executar uma operação, e a gente, quando vai fazer um trabalho de assessoria para uma empresa dessa, a gente vai por esse lado, né? Vamos olhar os seus números, vamos entender a sua estrutura, vamos entender o seu negócio, para justamente a gente conseguir captar o máximo de valor possível para que ele consiga levar aquilo ali adiante, né? Já até pensando numa possível sucessão, né? É interessante isso, né? A gente olhar o valor da empresa, porque às vezes a pessoa não monta o negócio pensando no valor dela. A grande maioria não monta com esse intuito. Mas quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, isso aconteceu comigo na própria MaxUp, a gente faz hoje um laudo todo ano lá com a Baico, só para saber quanto que o nosso negócio está evoluindo em valor de negócio mesmo. Sim, de transação, né? Exatamente. Se eu fosse fazer uma transação daquilo ali, quanto que aquilo ali valeria? Exatamente. Então, assim, hoje porque a gente trabalha muito, tá lá no dia a dia e trabalha e faz e vende, o negócio aumenta faturamento, aumenta o número de pessoas e aquilo dá muito trabalho, mas é muito gostoso, eu adoro aquela dinâmica do dia a dia. Às vezes você aumenta um pouco ali. É a cachaça que a gente fala, né? Exatamente. Sem aquilo a gente não vive. Exatamente. Mas assim, aí você pode, eventualmente, ali ter uma distribuição de lucro, que é muito legal e tal, mas quando a gente começa a olhar para essa ótica do quanto que vale a empresa, você começa, até as suas ações no dia a dia começam a ser mais estratégicas, né? Exatamente. Você trouxe uma fala muito importante, que eu queria deixar aí para os nossos empreendedores que estão nos ouvindo, que tem filhos, né, com idades ali, com possibilidade de sucessão, ou que às vezes filhos pequenos, eu tenho um filho de 3 anos, que é muito importante a gente olhar sobre essa ótica. Acabei de falar que a gente trabalha muito, né? Todo empreendedor ali que teve ou tem algum sucesso, em algum determinado momento da vida dele, trabalhou bastante, muitas horas arduamente, né? Acho que poucos são os casos que fogem a essa regra. Exatamente. E aí é muito importante a gente olhar para a ótica da família também, né? Então, a gente está falando de gestão, está falando de sucessão, está falando de valor de negócio. Então eu trabalhei naquele negócio e muitas vezes esse empreendedor, essa empreendedora vive em prol do negócio em detrimento da família. Em algum momento vai acontecer. Isso acontece. E aí, às vezes, é importante a gente saber dialogar e comunicar isso com os nossos filhos. Porque às vezes o nosso filho olha para esse cenário e fala, de maneira nenhuma eu quero viver o que meu pai ou minha mãe tá acontecendo. Eles estão trabalhando muito, eles estão ali em situações, só chegam em casa reclamando do trabalho, né? Porque às vezes acontece, eu tô ali, nossa, hoje aconteceu tal coisa. O fulano que trabalha comigo é ruim demais. Então, às vezes o que a gente leva para casa é o que nós estamos vendendo pros nossos filhos, né? Será que eu tô vendendo bem a minha empresa para que ele possa querer fazer, seguir aquilo ali, né? Me suceder ali nesse negócio, fazer esse negócio crescer. Essa questão da sucessão ela é extremamente importante, relevante, o empresário, né, o empreendedor olhar para aquele negócio. Primeiro que ele não tem que gerir o negócio dele e levar o negócio adiante pensando na sucessão direta de filhos ou parentes. Porque isso não necessariamente vai acontecer. Isso é normal. Não quer dizer que, então o meu filho não tem capacidade, não tem competência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Do mesmo jeito que você tem funcionários que você coloca na mesma área, na mesma função, e eles não desenvolvem a mesma função com a mesma maneira, capacidade, né? Da mesma maneira, né? Assim são os filhos. Né? Não quer dizer que você tem 1, 2, 5 filhos e que necessariamente algum deles irá herdar o seu negócio. Né? Então você tem que gerir o negócio, você tem que pensar no seu negócio, primeiro olhando para ele, né? Tentando e imaginando que ele dê certo, tomando todos os cuidados possíveis, pensando em melhorar valor. Você citou um ponto que é muito importante, né? E a gente sempre fala isso quando a gente faz os nossos laudos de valuation, né? Que é a diferença entre valor e preço. Né? Valor é aquilo que efetivamente a gente vai conseguir alcançar ao fazer uma avaliação do seu negócio. Né? Existem as técnicas, as metodologias que são aplicadas no mercado, e a mais utilizada a nível mundial, que é o do fluxo de caixa descontado, né? Que é você pegar o seu fluxo de caixa mesmo, projetar ele a um determinado período de tempo e trazer a um valor presente.
E aquilo ali você vai chegar no valor do seu negócio, que é quanto você entende que o seu valor vale. Ele tem uma métrica, ele basicamente tem um é quanto que o negócio gera de lucro ali, gera de resultado, gera né? de resultado, você projeta isso na Ou linha seja, do tempo. empresa que não gera lucro não vale muita coisa, né? É difícil é uma fala assim dura para quem está ouvindo, mas é uma realidade, né? O seu negócio vale aquilo que ele é capaz de gerar. Se ele, infelizmente, não está gerando, não quer dizer que ele não vai valer nada? Não necessariamente. Aí entra a gestão. Então vamos entender isso, vamos entender o que está acontecendo. E se existem casos que chegam para nós dessa forma. Às vezes a empresa ela está num momento que é um momento delicado e a gente, até um determinado momento, a gente consegue ajudar os empreendedores a entender um pouco o negócio desse, né? E mudar um pouco aquilo ali, virar a chave mesmo, para que aquilo ali valha alguma coisa. Porque realmente, se a empresa ela é deficitária, ela tem um fluxo de caixa negativo, né, a gente tem que ter essa visão de que se o seu negócio é negativo, gera caixa negativo, ele provavelmente não vai valer nada. Mas então, voltando à questão da sucessão, um pouco disso, né, do empreendedor olhar para aquilo ali todo dia e pensar que ele tem que pensar no negócio dele, gerir o negócio dele, fazer o negócio dele crescer, pensando sim na possibilidade de ter alguém, um filho, um sobrinho, alguém da família que possa levar aquilo adiante, mas se porventura aquilo ali não acontecer também, ele tem que estar preparado para, a empresa tem que estar às vezes até melhor, para a gente levá-la ao mercado. E aí sim, trazer um investidor que tenha interesse no negócio dele. Né? Mas é muito importante a gente sempre frisar que a questão da ausência ou não de um sucessor, ela não é uma coisa, uma paranoia. O investidor, o empresário, né, o empreendedor, ele não precisa ficar com isso como uma espada em cima da cabeça dele, pensando, poxa, eu não tenho um sucessor. Cara, e relaxa. É muito engraçado também, a gente estava comentando aí, você trouxe o exemplo lá do pessoal do Itaú, né? Mas eu tenho alguns casos de alguns clientes que a gente atendeu ou atende ainda, que o empreendedor fica assim, punindo até os filhos. Pô, eu olha para você ver, eu criei essa empresa do zero, eu estou entregando de mão beijada e ele não quer, ela não quer, e não necessariamente vai querer, ele quer seguir outros caminhos, quer fazer artes cênicas, quer fazer qualquer outra coisa, né? E é importante que também que o empreendedor não puna sua própria família em detrimento disso, né? Isso não precisa nem a gente, às vezes, nos ater à questão de uma empresa. Às vezes até, isso acontece, às vezes até na profissão do pai. Eu sou um médico e gostaria que meu filho fosse médico. A gente tem casos, tem em Belo Horizonte famosos, chefe de cozinha, que o pai queria que ele fosse médico. Não precisamos citar nome, mas e ele formou em medicina, entregou o diploma para o pai e falou assim, agora eu vou seguir minha carreira, que é meu sonho de ser chefe de cozinha. Foi para Europa, se formou, voltou, e hoje a gente tem um dos maiores chefes de cozinha no Brasil, considerado um dos maiores do Brasil, né, que é conhecido, que ele seguiu a carreira. Isso não quer dizer nada. Então, ou seja, a gente às vezes fica falando de empresa, mas a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter esse conhecimento, essa consciência, né, do que a sucessão do negócio ela pode passar por inúmeras vias e não apenas a questão familiar. Lógico, se sentir que existe alguém na família que tem essa capacidade, aí é um investir nele, né? É trazer uma consultoria para ajudá-lo também nesse entendimento, na formatação, de trazer a experiência para ele, dar o treinamento para ele, dar a qualificação técnica para ele, dar o estudo para ele, mandá-lo para fazer, até mesmo intercâmbios, fazer treinamentos em outras empresas, ele ser trainee em outros negócios. Acho isso fundamental, né? Trabalhar em outro local para trazer para dentro da empresa as visões externas, né? Não necessariamente um concorrente, mas isso existe. As grandes empresas, as grandes indústrias, né? As grandes mesmo, os grandes empresários, os filhos estudam fora, trabalham em outras empresas. Nós temos casos também de grandes grupos na área de medicina hospitalar em Belo Horizonte, empresas grandes, em que os filhos estudaram fora, fizeram trabalharam muitos anos em hospitais fora do Brasil, trazendo todo o conhecimento, todo o know-how para assumir isso aqui. Lógico,
A gente está falando de um universo talvez um pouco menor, das pequenas e médias empresas. A gente sabe que isso existe, as restrições, as dificuldades, mas a gente pode trazer isso para o ambiente de cá também. Sim, né? E eu acho que é fundamental, assim, porque às vezes o filho, ao começar a trabalhar, o filho, a filha, o sobrinho, quem quer que seja, com os pais, né, ou o tio, no caso, nossa, mas ele é chato demais, ele me cobra muito. Não, meu Deus do céu. E aí, às vezes, quando você deixa o seu filho, sua filha, enfim, trabalhar em um outro ambiente e depois traz essa pessoa, ela vem muito mais profissional. Então a relação muda também, né? Porque essa pessoa já teve um outro chefe que às vezes cobrou ela. Tem que entregar, tem que ter meta, tem que ter prazo. É o famoso urubu é preto em qualquer lugar, né? Então, às vezes, a pessoa fica naquela de... eu vou trabalhar com meu pai, ou com minha mãe, ou com alguém da família, e eu vou ter um tratamento especial. Não, não é por aí. Porque se você for trabalhar lá fora, o tratamento vai ser diferente. Sim. Né? Então, você tem que se adaptar a isso. Você tem que se acostumar a isso. Você tem que saber que lá fora as coisas são assim. Existe a pressão, existe a entrega de resultados que é necessária, né? E você tem que pensar a sua empresa dessa forma também. Né? Porque às vezes também o problema da ausência do sucessor está, às vezes, até na forma que o dono delega as coisas aos filhos ou aos parentes, né? Não dá autonomia ou protege demais. Enquanto com um funcionário ele fala de uma maneira mais apaziguadora, mais amigável, com o outro ele briga, esbraveja, Exatamente. Né? Então, ou seja, até essa relação interna nas empresas, né? Como ele lida com isso, como ele se comunica, a transparência, né? O tratar, né? O delegar responsabilidades, o cobrar resultados, né? Então, isso tudo tem que estar muito claro e para todo, independentemente dele ser ou não um sucessor, né? A gente já teve alguns casos, já teve programas até, né, na televisão de o chefe oculto, né? O cara que era o presidente da empresa ia lá para o chão de fábrica para trabalhar e trazendo isso para uma realidade. Nós temos hoje a história de um governador nosso, né? Que é o Romeu, que ele é do grupo. Ele começou lá embaixo e chegou a diretor-presidente, afastado das funções hoje, mas ele veio lá de baixo e trabalhando como todos. Eu falo porque, né, eu conheço a história e presenciei a história. Mas é uma realidade. Mas Sim. Ele teve esse treinamento. Aí você fala, porque antigamente as coisas... Cara, não existe antigamente hoje em dia. Sim. Né, para você treinar uma pessoa, principalmente da família... Né, só existe uma via. Você não tem muitos caminhos a seguir, não. É a famosa governança, né? Nesse grupo de medicina que você está falando, eu acho que eu sei quem são. E é um grupo muito grande, né? Teve até ações na Bolsa agora, Sim, enfim. Capital. E eu estava estudando sobre eles. Eles têm na cláusula de acordo de acionistas que o ente da família que vai entrar para a gestão Sim. tem que ter trabalhado X anos num Sim. outro estabelecimento de porte X. Então, não necessariamente a gente precisa burocratizar isso para o pequeno empreendedor, mas eu acho que essa governança, né, a palavra em si, ela tá, às vezes, até meio distante, mas é uma palavra muito simples, né? É determinar regras ali do dia a dia da gestão. Então, qual é a responsabilidade e função do meu filho, da minha filha? Qual é a minha responsabilidade e função na minha empresa, né? E até dar essa liberdade para ele também, para o filho, porque para ele, de repente, se identificar com qual área ali dentro da empresa, Sim. ele tem mais aptidão. Porque, às vezes, o empreendedor, né, ele, como eu falei, por exemplo, de uma cozinheira que era uma exímia cozinheira e surgiu a oportunidade dela abrir um restaurante e ela abriu um restaurante. Aí vem os filhos, não necessariamente ela vai ter alguém que cozinhe tão bem como ela, mas às vezes ela tem um deles que é um exímio administrador, que consegue tomar conta da estrutura, fazer o negócio crescer e ela continua na estrutura dela. Agora, você querer trazer, a minha filha, ela vai ter que trabalhar comigo na cozinha, aprender a trabalhar, administrar uma cozinha que não é simples, é super complexo, extremamente complexo. Aí ela perde o interesse. Sim. Né? Então, essa de identificar também dentro do perfil de cada um, de você saber onde que ele se encaixaria naquele negócio. Agora, às vezes também o negócio ele tem um porte tão restrito que muitas vezes não cabe realmente. Sim. Então, não tem o que se insistir naquilo ali.
né? E é respeitar a autonomia de cada um. Tanto independente da época que estamos, mas hoje também, né? A gente hoje tem uma facilidade enorme com as mídias sociais, né? Com tudo que existe aí, o mundo aberto, né? Da pessoa se interessar por algum ambiente de trabalho e não exatamente aquele que ele já tem dentro de casa. Né? Como você falou, às vezes a gente chega em casa só falando porque você está tão ali, né? Abafado com as coisas, você acaba esquecendo das boas que aconteceram e falando só aquilo de ruim que aconteceu. Exatamente. E quem ouve, nossa senhora. Às vezes a empresa está crescendo, está indo bem, mas tem problema, bem, né? A dor do crescimento. Mas às vezes você está querendo desabafar sobre um ponto que aconteceu, né? E isso traz essa imagem mesmo. A gente tem um caso lá, muito interessante, Paulo, que é o seguinte. Uma empresa, uma rede de lojas de calçados, e o empreendedor, ele montou um outro negócio que tomou uma proporção inimaginável com outros sócios. E durante muito tempo ele foi, né, CEO, vamos dizer assim, é uma rede, né, várias lojas de calçados. E o negócio estava indo bem, estava crescendo. E ele pegou uma funcionária, esse empreendedor, ele é muito bacana, ele tem um dom ali de desenvolver as pessoas. Legal. Então ele foi formando ali as gerentes dele, das lojas e tudo mais, e ele pegou uma das gerentes que tinha ali um perfil que ele achava mais adequado e desenvolveu muito essa profissional. E ela se tornou, ela era gerente, ela começou como, sei lá, auxiliar numa loja, virou vendedora, depois virou gerente daquela loja. Depois ele transformou ela em uma gerente geral de todas as lojas, supervisora de um grupo lá, depois virou gerente geral de todas as lojas. E o que é legal disso? Que, pensando sobre essa ótica, né, a sucessão nesse caso dessa empresa foi para uma funcionária, que foi essa vendedora, essa gerente, né? Esse empreendedor, com esse outro negócio dele que tomou uma proporção inimaginável, ele parou de conseguir dar atenção para as lojas. Sim. E a gestão dessas lojas foi ficando cada vez mais dessa gerente. Então, inicialmente, ele falou com ela, se a gente atingir meta XYZ, eu te dou X% da empresa. Então, era um percentual pequeno, e ela era uma visionária ali também, muito esforçada e tal. Ela, como gestora do negócio, atingiu essas metas e virou sócia. O negócio as lojas foram crescendo, ele abrindo mais lojas também, né? Mas o outro negócio dele triplicava de tamanho a cada ano. Aí chegou um ponto que ele falou, eu tenho que me decidir. Eu não tenho energia para dedicar essas duas dentro dos dois negócios. E aí ele fez uma proposta para ela. Falou, olha, o negócio vale tanto, né? Esse grupo de lojas aqui vale tanto. A empresa tem essa linha de crédito, tem mais essa possibilidade aqui. Você provavelmente tem algum recurso também. E eu te vendo esse negócio que você já está me ajudando a gerindo aí, de uma maneira para você me pagar as suaves prestações. A gente bota um preço, você me paga, a gente gera um contrato e tudo mais. Então foi uma história de sucessão, né, um pouco diferente. Atípica, né? Mas que é muito, pode ser a sua história. Você, empreendedor que está nos escutando aí, pode ser a sua história. Sim. Porque às vezes você está cansado, você está num momento ali de vida, já tô querendo aqui, minha esposa aposentou, ou meu marido aposentou, eu tenho esse negócio, eu não tenho um sucessor natural, mas eu tenho um gerente ali que é muito bom. Exatamente. Porque eu não posso transformar esse cara em um futuro dono do negócio que eu criei, né? Então, facilito para ele ali as condições de pagamento, dou com algumas garantias, é claro, mas por que não, né? Então pode ser um caminho também. Claro, não, e isso é bastante óbvio e comum. Né? Mais uma vez, o empreendedor insistir na ideia de que ele tem que formar um sucessor dentro da família dele, né? Então isso inclusive pode trazer consequências negativas para o próprio negócio. Sim. Porque enquanto ele está pensando muito nisso, ele está deixando de dar atenção ao negócio, insistindo numa situação que às vezes não vai ser aquilo que vai dar certo no futuro. Né? Então ele pode olhar assim para o quadro dele e pensar, né? Falar assim, quem aqui poderia ter condições de dar continuidade ao meu negócio? Né? De dar continuidade a isso que eu criei e que eu gostaria que perenizasse. Por outro lado, também, por isso que existem diversos movimentos, que a gente chama de movimento estratégico, né?
ele não chegar ao ponto que ele entenda que realmente dentro do contexto dele, dentro da estrutura dele, ou familiar, ou empresarial, ele não tem essa pessoa, é trazer um sócio para o negócio, se ele ainda tem interesse em permanecer nisso. Ou então a venda de 100%. Nós estamos com um caso atualmente no escritório disso. Né? É um casal que é dono de uma empresa, né? E eles não têm sucessor. Eles não tiveram sucessores naturais, né? E dentro do negócio deles também, eles tentaram buscar dentro do quadro deles pessoas que estivessem afinadas, alinhadas, que tivessem interesse em continuar. E, por mais surpresa que isso cause, ninguém teve interesse. Foi oferecido, foi ofertado para 1 ou 2 pessoas, e elas simplesmente, assim, eu estou confortável onde estou. Não quero partir para um projeto de eu ser o dono. Então, isso fica até de exemplo no sentido de, se para quem não precisou gastar nada para fazer ou para chegar até ali, te oferecem uma oportunidade e você não quer, se é um estranho, se é um funcionário seu, mas não é uma pessoa da sua família, né? E se ele não tem interesse, por que um filho necessariamente, um parente necessariamente teria que ter interesse? Né? Então é até interessante como exemplo para um processo desse, para você ver que não necessariamente a pessoa quer assumir uma responsabilidade. Ela está confortável onde está. Né? E esse caso ele é muito interessante, conectando com o nosso tema, né, que é gestão. Né? O poder da gestão, o intuito desse podcast é falar sobre o poder da gestão para o crescimento dos negócios. E aqui nós estamos falando sobre a gestão numa ótica da sucessão, da venda, enfim. Mas olha que interessante. Nesse caso, eu não sei se é o exemplo que você está me trazendo, mas a gente desperta, pelo menos ao meu entendimento, a gente pode despertar o interesse, seja dos nossos filhos, parentes, ou do nosso quem trabalha conosco, através da gestão. Sim. Então, se eu tenho números claros, informações se aquele negócio ali gera lucro ou não, e eu consigo traduzir e mostrar isso para quem trabalha comigo, provavelmente eu teria instigado mais essas pessoas aí a querer assumir esse negócio, né? Bastante importante isso, bastante interessante, porque pode ser realmente que se você não tem uma boa gestão, ou pelo menos não transmite isso, né, o seu funcionário, o seu empregado, ou o seu familiar, né, não consegue enxergar isso, né, você não é tão claro e transparente em relação a isso, e você realmente não tem esse interesse, a gestão, ela passa pelo dia a dia, mas passa também por uma transparência. Logicamente que você não precisa abrir tudo para todos. Para a família, sim, se você já tem dentro da sua família alguém que você visualiza, né, você vislumbra que tem aquela capacidade de participar com você dentro do processo, você traz ele para dentro e começa a compartilhar com ele essas informações. Sim. Né? Para um funcionário, né, para um colaborador, dependendo do cargo que ele está dentro da empresa, você também traz ele para dentro do seu processo e começa a compartilhar isso. Porque a transparência das informações, não só a transparência, a boa gestão, porque você compartilhar também papel de pão não vai resolver nada. Exatamente. Você vai assustar. Aqueles números que estão ali, nada bate. Nada bate. Então a pessoa vai assustar. E a boa gestão, ela passa por isso, de você também trazer o seu negócio de uma forma consistente. Né? Não estou falando que de questão de sonegação, de impostos, não. É de você trazer a sua empresa, pelo menos dentro de uma estrutura, né, boa, consistente, que na hora que você for mostrar para um familiar, para um funcionário ou para o mercado, que aquilo ali tem uma boa gestão. Que você tem processos, que você tem controles, né, que você sabe onde que estão os números, de onde eles vieram, para onde eles foram, né? Quais são suas margens, quem que é o seu mercado, né? Isso tudo passa por você ter gestão, conhecimento do seu negócio. É você exatamente saber que aquilo ali vale alguma coisa, não só para você, mas para quem você está oferecendo também. E conectando essa gestão aí, Paulo, o que você vê de mais falha
gargalo, quando você está avaliando lá nesse processo, né? Igual você falou do casal, teve um exemplo que você trouxe aí que vendeu uma empresa recentemente, ajudou a vender. O que você vê de mais falha na gestão, seja dos números, seja da estratégia, seja do modelo de negócio, mas o que você vê de mais falha na gestão dessas empresas, muitas vezes familiares ou entre amigos que não têm sucessores, ou até que tem, Sim. que você pode trazer para a gente, assim, como você com o olhar de quem avalia as empresas, né? Dá o laudo ali de valor para essas empresas. Qual que é a maior falha de gestão, assim? Isso é bastante oportuno, né, e interessante, porque realmente hoje, se você trouxer uma empresa para fazer o que você estiver pensando, ou apresentar para um investidor, apresentar para um funcionário, apresentar para uma família, e a empresa ela não tem uma gestão, um processo de controles internos feito, uma contabilidade consistente, uns números devidamente registrados, controles gerenciais. Hoje a gente pega empresas com faturamento na casa de milhões, que ela não tem controles gerenciais. A pessoa não sabe quanto entra e quanto sai, né? Isso, exemplos claros, exemplos que existem realmente. Por mais que isso possa ser uma surpresa, mas a gente ainda tem, no ano de 2024, com toda uma... A gente sabe, para quem não sabe, né, a Receita Federal do Brasil é uma das receitas federais mais bem equipadas do mundo. Ela é exemplo de fiscalização para o mundo todo, né? E ela é toda fechada, ela é toda amarrada, né? E mesmo assim você ainda encontra empresas que não têm relatórios gerenciais, que não têm relatórios contábeis, né? Que não têm condições de te apresentar quanto que ela compra, por quanto que ela paga por um produto, por quanto que ela vende um produto, se ela está tendo margem naquele produto, se ela está ganhando com aquilo ou se ela está perdendo. Então, no nosso trabalho, a gente procura mostrar isso para as empresas, para os empresários, mas ressaltando a necessidade e a importância, a relevância disso. Né? O empresário ele tem que ter isso, né, em relatórios. Ele tem que ter uma gestão que traga para ele aquilo ali. Fluxo de caixa, a gente sempre fala, existe a ideia do EBITDA, né? Uhum. Todo mundo acha que empresa é EBITDA, analisa, né? só o EBITDA. Para quem não sabe, EBITDA é a margem operacional, Sim. né? É aquilo que a operação da empresa representa. Mas o que quebra uma empresa no EBITDA, o que quebra uma empresa no lucro líquido, o que quebra uma empresa é gestão de fluxo de caixa. E você só tem gestão de fluxo de caixa se você tem uma gestão feita adequadamente de todos os seus processos. Né? Uma falha grave que eu vejo, empresas grandes, como você disse, assim, grandes não no aspecto de multinacionais, mas empresas com bom porte, faturamento de 3 milhões por mês. Outro dia a gente pegou um caso desse lá. Eu sei que você está falando e é verdade, porque a gente também atua assim, né? É o dia a dia nosso, né? Pegamos uma empresa lá, uma empresa de mercados, né? Ela fatura 3 milhões de reais por mês, mais ou menos, e não tinha nenhum registro. Nem a linha de faturamento, que é a primeira linha, batia. Pô, Marcos, mas como assim? Né? Tem um sistema lá, o frente caixa, mas aí tinha outras vendas que não entravam lá dentro, enfim, uma coisa que nada amarrava com nada. Então eu tô falando de uma empresa com algum porte já, né? 3 milhões de reais mensais já é um bom porte. Sim. E aí quando a gente olha sobre essa ótica, e falando do caixa, o que eu vejo muitos gestores fazerem, infelizmente até hoje, e aí fala assim, não, mas eu olho o caixa. Mas ele olha o caixa assim, quanto tem de saldo no banco? Então, a gestão do caixa através do saldo do banco, né? Através do extrato bancário. Essa questão ela é muito impactante, né? Porque quando a gente fala de fluxo de caixa, não é o saldo que você tem em contas a receber, o saldo que você tem na sua conta bancária, né? É o acompanhamento efetivo num período de tempo de no mínimo 3 meses ou 6 meses, o ideal, né? De você exatamente o que você tem a receber e a pagar. Quais são suas receitas previstas e os seus pagamentos previstos, né? Sempre da forma mais conservadora, né? Existem alguns princípios na contabilidade que eles foram esquecidos ao longo do tempo, né? O princípio da entidade, que é de você segregar a pessoa física da pessoa jurídica,
né? E hoje, nesse nível de empresa, a gente vê que isso se mistura muito. Principalmente nessas empresas familiares, né? Nós estamos falando aqui de sucessão, muita empresa familiar. Você comentou no início, né? O pai manda os filhos para estudar e tal. Na hora que você vai pegar o DRE da empresa, tá lá as mensalidades escolares, o carro que ele deu tá lá dentro da DRE da empresa. Então, ou seja, a necessidade de segregar isso, né? O princípio da continuidade, ou seja, de você ter uma empresa que seja perene, né? E todo esse processo, ele passa por essa necessidade de você acompanhar esse fluxo de caixa de uma forma muito incisiva. Porque é isso que quebra uma empresa, né? E isso, efetivamente, que traz as dificuldades para o negócio, né? Se você não tiver esse controle, se não tiver essa gestão, realmente você entra numa esfera. E muito importante também, vale a gente salientar, que tudo isso que a gente está falando, você falou numa empresa de 3 milhões, uma empresa mês que está aí na casa dos seus quase 40 milhões ano, num segmento que é de uma linha de margem extremamente justinha, em que o impacto tributário disso é muito grande. Então, quando a gente fala da gestão, não é só a gestão financeira, a gestão de controle, de processo, da gestão contábil, mas a gestão tributária, né? Isso é muito importante, porque hoje nós temos alguns regimes tributários, né? Nós temos o simples, nós temos o lucro presumido, o lucro real, cada um com as suas questões muito pontuais, muito específicas, e que não necessariamente eu posso ter uma pequena empresa que fatura 3 milhões ano com lucro real. Sim, não existe nada que proíba isso. Sim. Mas se você não sabe os seus controles, se você não tem gestão, se você não tem processo, você não sabe nem qual que é o melhor regime tributário que você pode aplicar na sua empresa. Sabe uma coisa que é muito comum? A gente trabalha com os dados gerenciais, né, do cliente. Sim. O que quer dizer os dados gerenciais? Eu vou nos controles gerenciais dele, que ele faz lá dentro da loja, dentro da empresa, da indústria dele. Então, no sistema gerencial, aquela planilha de Excel que ele preenche. A princípio seria o real, né? Exatamente. A princípio seria o real. Que deveria estar na contabilidade. Deveria aí, o que a gente percebe muito? Muitas vezes o empreendedor, ele fala assim, mas meu contador só manda guia. E aí a gente, apesar de eu ser contador, nosso negócio não é contabilidade, é trazer gestão, né, com base nos dados gerenciais. Então, o que a gente percebe? Eu pego lá os relatórios, a minha equipe lá pega lá os relatórios, contas a pagar, contas a receber, despesas, custos, margem, produto, mais, menos vendido, faturamento, e montamos uma apresentação desses números. 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano. E aí, aquela empresa está num prejuízo, às vezes está numa situação complicada, a margem está muito... Às vezes está dando lucro, mas com a margem muitíssimo justinha. Sim. E aí a gente olha, essa empresa está lá, ele tem 3 CNPJ no Simples. Comum ou não? Tem 3 tradicional. Aí, o que acontece? Você vai conversar com o contador. Olha, cara, tem que fazer um planejamento tributário. O contador mostra pra gente, fala assim, não, mas hoje o melhor caminho é esse aqui. É o simples. É o simples, mas por quê? Porque, olha que a empresa está dando muito lucro. Pega o balancete lá e mostra pra gente o DRE da contabilidade. Se eu levar ele pro lucro real, o imposto vai ser maior. Aí a gente leva os nossos números, que são a realidade do negócio, né? E mostra para a contabilidade. Aqui, deixa eu te mostrar. Consolidando esses 3 CNPJ que você tem, que na verdade é um só, é só um negócio, a empresa tá desse jeito aqui. E aí o contador toma um susto muitas vezes. Eu não sabia que essa era a realidade da empresa, não. Mas por quê? Não, porque isso aqui, ele é hortifruti, ele compra sem nota. Esse outro aqui, é um amigo dele que vende, aí eu não sei, esse é um contrato lá. Então, trazer essa profissionalização para o negócio ajuda até na gestão tributária, né? Com certeza. Eu sempre falo que eu sou contador de formação e não é contra a minha classe. Mas eu sempre dou o exemplo seguinte. O financeiro, se ele desviar o dinheiro de uma empresa, você descobre no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo. Você descobriu, desviar o dinheiro da minha empresa. O contador, infelizmente, você só vai descobrir que tem alguma coisa errada daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então eu falo que o financeiro quebra uma empresa em 1 dia, um contador quebra uma empresa em 5 anos. Sim. Por quê? E muitas vezes, aí eu vou fazer um parênteses até de forma bastante honesta, que muitas vezes nem é culpa do contador. Sim. Porque muitas vezes ele não recebe as informações da forma que ele deveria. Mas por outro lado, ele deveria cobrar
Porque ele sabe, ele conhece o cliente dele, ele sabe das movimentações, ele sabe de tudo. Mas que tá defendendo o contador aqui, que eu também sou, e tem muitos amigos donos do escritório, eles até tentam. Não, pois é, por isso que eu estou dizendo, defendendo porque eles deveriam, tentam, mas muitas vezes o empresário ele tem essa restrição. Então tem que ficar muito claro. Para o empresário acha que se mandar todos os dados ele vai pagar mais imposto, ele vai pagar mais imposto. Então a gente tem que deixar isso muito claro, porque o contador ele precisa ter a informação para ele conseguir consolidar. Igual esse caso, se ele tivesse tido acesso a isso antes, talvez ele veria o que estava sendo feito e o que poderia ser melhorado. Legal. Né? E o empresário, muitas vezes, ele não tem essa noção. Mas é importante ter essa conscientização. Né? Isso passa por um período de conscientização. Com certeza. Bom, Paulo, mas para a gente indo caminhando aqui para os nossos finalmente, eu queria que você conectasse um pouco os serviços que a Baico oferece, ou alguns serviços pelo menos, com a gestão / o crescimento sustentável dos negócios ou até a própria sucessão de uma empresa. Então, como é que você conecta aí esse tema do nosso podcast com algum serviço aí da Baico? Sim, os serviços da Baico, né, que são essencialmente a parte de M&A e de captação e reestruturação de capital, né, eles passam intrinsecamente pela gestão da empresa. A gente só consegue ir adiante num processo desse se a empresa tiver uma boa gestão. Não tem como ser diferente disso. Por quê? Um dos nossos serviços que tem crescido muito, né, que é a captação e reestruturação de capital. Empresas que estão passando por algum momento delicado financeiramente, que já estão endividadas, têm algum endividamento, então a gente faz esse trabalho dessa reestruturação desse endividamento, ou empresas que não estão endividadas, mas querem fazer alguma captação no mercado financeiro. E esses dois serviços só são possíveis se a empresa tem uma boa gestão. Por quê? A gente simplesmente não pega os relatórios da empresa e vai ao mercado. A gente faz todo um trabalho como se fosse um valuation. A gente faz uma modelagem financeira da empresa para prepará-la, né, preparar a noiva mesmo para levar para o mercado financeiro. E eu não estou falando apenas de banco, eu estou falando de fundos, eu estou falando de FDICs, eu estou falando de outras operações financeiras que a gente tem no mercado hoje. Né? Qualquer veículo financeiro. E para eu mostrar para aquela instituição financeira que aquela empresa tem capacidade de captar aquele recurso que ela está querendo, eu tenho que provar para ela que a gestão dela está bem feita. Né? Ela tem condições de pagar, ela tem uma perspectiva de crescimento. Isso tudo passa pelos relatórios que ela tem, que ela vai apresentar. Para o M&A é a mesma coisa. Né? A gente sempre deixa muito claro para a empresa. Né? Às vezes chegam as informações para nós, contábeis, gerenciais, financeiras, né? E a gente começa a trabalhar nelas e a gente deixa isso muito claro para a empresa, que é o seguinte: a gente consegue, dentro da nossa estrutura Baico, montar uma modelagem, porque a gente está discutindo, a gente está conversando, a gente está alinhando, afinando o discurso em alguns pontos. Mas o investidor, quando ele vier para ter interesse no seu negócio e ele vier efetivamente a fazer uma proposta, ele vai precisar que tudo isso aqui esteja ajustado. Então, se a empresa não tiver uma boa gestão, ela inclusive dificulta muito um trabalho, seja de M&A, de uma operação estratégica, né, de uma compra, de uma venda, de trazer um investidor ou de vender um pedaço dela, ou de fazer uma captação no mercado de dívida, ou seja lá o que for. Né? Então, é importante ter isso. Sem essa boa gestão, sem essa estruturação interna dela, não adianta a gente tentar ir a mercado, seja para qual motivo for, porque nós não vamos conseguir ter êxito nisso. Né? Então isso é muito importante, isso é essencial. Bacana demais. Bom, para a gente finalizar, então, eu sempre faço o pinga-fogo aí final, que é uma dica, aquele insight que o empreendedor, a empreendedora que está nesse momento aí de possibilidade de sucessão, não tem sucessor, quer vender, aquela dica que é fundamental que você deixa aí para quem está nos ouvindo agora, que tem que executar, tem que fazer. Legal. É muito importante que a empresa se prepare para isso. Né? Se ela tem uma gestão, a gente tem que validar se a gestão dela está bem adequada. Mas ela tem que se preparar para uma sucessão, seja ela interna, com pessoas próprias, seja funcionários, seja da família, ou para o mercado. Então, se prepare. Contrate uma empresa que seja um assessor, que seja um consultor
né, de negócios, que seja um consultor que vá olhar os seus números, fazer a sua validação dos seus números. Se você quiser ir ao mercado, acesse busque um assessor que tenha condições de te ajudar nesses números, porque fazer isso sozinho de forma aleatória não vai dar resultado, vai ser pior do que você... É a mesma coisa de você tentar vender alguma coisa que você não tem capacidade para isso. Então traga alguém que consiga te ajudar, olhar os seus números primeiramente, para ver como que eles estão, a qualidade deles, a consistência deles, e aí sim fazer uma modelagem, fazer um valuation do seu negócio para entender até para onde você pode ir, né? Se o mercado estaria disposto a entender os seus números ou se você teria condições de discutir isso internamente, tanto com pessoas próximas, com família ou com funcionários dentro daquilo que você já possui atualmente. Bacana demais. Bom, eu também, como natural, que eu deixo também o meu pinga-fogo, né? Que é os empreendedores cuidarem ali das informações gerenciais. Às vezes o empreendedor... A operação toma muito tempo dele e muitas vezes dá mais tesão, vamos dizer assim, cuidar do dia a dia da operação. Mas é muito importante que você, gestor, empreendedor, empreendedora, tenha as suas informações gerenciais. E quais são elas? Quanto que eu vendi no mês passado? Qual que era a minha meta? Quem não tem meta, que cria, né? Sim. Qual o produto mais vendido? Qual o cliente que mais comprou? Qual foi o meu maior fornecedor? Para quem eu mais paguei ou quem eu mais compro do mês? Qual é o meu custo fixo? Isso é ter domínio das suas informações gerenciais. E criar consigo mesmo, você que às vezes é um empreendedor ali que não tem sócios, consigo mesmo o seu momento de ritual de gestão. Então, conectando esse momento aqui de sucessão, gestão, eu gostaria de deixar essa dica. Então, para você, empreendedor, gestor, que quer fazer o seu negócio crescer de maneira sustentável, siga a Baico nas redes sociais, quer comprar ou vender alguma empresa, queria agradecer aqui demais a sua presença e cuide da gestão da sua empresa, alavanque o seu negócio, o poder da gestão para o crescimento do seu negócio. Muito obrigado.